E aí, javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais os requisitos para que você seja considerado um Dev Back-end Júnior. Isso baseado tanto na minha experiência quanto no que o mercado está exigindo para um Dev Júnior. Bora lá? Vamos dar uma olhadinha então. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês que Júnior não é estagiário, tá? Um desenvolvedor júnior, ele tá na empresa para mostrar o que ele sabe fazer e para se desenvolver na carreira. Um estagiário, ele vai entrar com um pouco menos de conhecimento. O estagiário, ele vai entrar muito mais para aprender, para se desenvolver mais do que um júnior. Então, um júnior, ele tem que ter uma base bem mais sólida do que um estagiário. E isso é bem importante que vocês saibam, porque muita gente está confundindo aí na área a questão do júnior com o estagiário. E, na verdade, são funções bem diferentes. O estagiário, ele tem bem menos responsabilidades. E o estagiário, ele... Claro que se você for um estagiário com uma base mais sólida, você vai chegar muito mais rápido na sua carreira. Mas um estagiário, ele tem ali uma certa flexibilidade, tá? Em termos de aprendizagem, de conhecimento, que o júnior não tem, tá? No júnior, a gente precisa ter o desenvolvimento bem mais sólido, bem mais conciso, assim, você tem que ter muito mais noção de desenvolvimento e saber se virar um pouco mais sozinho do que o estagiário. Então, eu separei aqui algumas dicas do que eu considero essencial e que eu também vejo que as vagas estão exigindo para um desenvolvedor júnior. A primeira delas, então, seria um conhecimento básico de Java. Conhecer a sintaxe, conhecer lógica de programação, conhecer programação orientada a objetos, entender a questão de métodos, de nomenclaturas no Java, entender como que a gente inicia uma aplicação, ter o conhecimento básico de sintaxe, de o que é o método público, o que é o método privado, todo esse tipo de lógica, de requisito que a gente usa no dia a dia, a gente precisa ter bem alinhado tudo isso. Então, lógica para manipular, para criar classes, objetos, trabalhar com orientação a objetos, coerência, encapsulamento, polimorfismo. Gente, isso é básico de Java, tá? Outra coisa importante seria saber controlar fluxos, saber fazer lógicas sequenciais, lógica de repetição, if, else, todo esse tipo de coisa, switch case, entender onde aplicar as lógicas, entender todo o fluxo, entender como usar essas estruturas lógicas e onde é a melhor forma de aplicar elas. Outra coisa é a manipulação de coleções. Então, um júnior tem que saber manipular arrays, listas, map, entender como que a gente itera sobre o array, como que a gente adiciona novos elementos dentro do array, enfim. Toda essa parte de manipulação de coleções é importantíssimo, tem que estar na ponta da língua. Trabalhar com strings, manipular strings, usar métodos comuns nas strings, concatenar, enfim, retirar palavras de string, tudo isso aí é substring, enfim, é importantíssimo. Criar métodos, aqui a gente está falando de métodos simples, mas que são usuais no dia a dia, principalmente CRUD, então create, update, read e delete é importantíssimo saber fazer métodos de salvar dados no banco de dados, de buscar informações em bancos de dados, os gets, né, o find, e entender também como que a gente constrói métodos de delete, de update. CRUD básico é fundamental. Um júnior tem que saber fazer um CRUD, tem que saber fazer um CRUD bem feito. Outra coisa importante, entender conceitos básicos. O que seriam conceitos básicos que eu estou colocando aqui? Seriam o que são entes, o que são repositories, o que são os controllers, para que serve um DTO, para que a gente usa os converters, e aí as formas de fazer essas conversões, entender questões também sobre Swagger, sobre documentação. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui. Organização de código, saber o que é uma API REST, saber estruturar a sua controller, né? Fazer uma controller REST é importantíssimo. Manipular exceções, saber como lidar com try-catch, saber criar sua exceção personalizada, entender quando que a gente vai aplicar exceções e quando não é tão importante assim aplicar. Conhecimento de banco de dados. E aí aqui, hoje eu vejo que o mercado exige muito que o conhecimento seja tanto em bancos de dados SQL, quanto em bancos de dados no SQL, tá? Antigamente a gente não via tanto a necessidade de saber bancos de dados no SQL. Quando eu entrei
na programação, era muito mais SQL, MySQL, Postgres. Hoje o mercado está bem dividido nesse ponto e o Mongo, o Redis, eles estão dominando muito. O Redis mais para a parte de cache e o Mongo, né, mais para substituir um banco SQL ali como um todo. Eu vejo que eles estão sendo muito exigidos, então é importantíssimo saber trabalhar com pelo menos um tipo de banco de dados SQL e com MongoDB no NoSQL é fundamental. Familiaridade com ferramentas de controle de versão. Saber usar Git, subir os códigos nos repositórios remotos, fazer todo aquele controle de stash, enfim. Tudo isso, commit, merge, como criar as features, como empurrar a tua feature para develop, como mergear, como abrir pull request, básico, tá? E eu vou deixar aqui o lembrete que o meu treinamento Minha Vaga Dev Java tá com as inscrições abertas e tudo que eu tô falando aqui tá lá no meu treinamento. Então, se você entrar no meu treinamento, vai sair de lá um júnior pronto para o mercado de trabalho e com todas as dicas que você precisa, tanto para saber ser um bom desenvolvedor back-end, quanto para passar nas entrevistas e como se comportar nelas, LinkedIn, currículo, tudo mais. Bem legal, bem bacana. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Outra coisa, saber testar o código, debugar e fazer testes unitários. Quando eu falo em testes, eu não estou falando só em testes unitários. Sim, testes unitários são fundamentais hoje, são pré-requisitos para um desenvolvedor júnior, mas eu também estou falando em testar os seus métodos, aquilo que você aplicou. Então, se você fez lá um método para salvar dados em um banco de dados, você tem que saber usar as ferramentas para testar isso, seja com Swagger, seja com Postman, saber encontrar, né, se deu certo, se não deu, debugar, entender tudo que você fez. Não adianta saber fazer um método e não saber como aplicar ele, como testar ele, enfim, como usar as ferramentas que você tem à sua disposição para testar esse método. Então, é importantíssimo saber fazer testes unitários para assegurar que o teu código está ok, que ele está funcional, e também saber fazer testes com o que você fez, os testes assim mesmo de execução dos seus métodos. Entender sobre Swagger e documentação. Até já falei isso, entender como que aplica o Swagger no seu código para melhorar a documentação dele, entender o que é uma documentação, como que a gente faz ela, para que qualquer pessoa que olhe para o seu código entenda o que ele está executando, quais são as funções e o que ela precisa passar para usar o seu código, a sua API. Dockerizar aplicações, também é importante entender o conceito de Docker, de como que você dockeriza uma aplicação, como coloca lá no container, como roda, como faz um Docker Compose, como coloca lá o seu projetinho lá no Docker Hub, tudo isso é importante. Conseguir resolver problemas simples. Então, é importante que um júnior, ele tem que saber resolver problemas simples. E ele tem que saber resolver sozinho esses problemas. Então, a pergunta é, você consegue resolver um problema básico com um código em Java? Se sim, é um ótimo sinal. Importante também nesse caso, e eu sempre recomendo, tá, que vocês tentem fazer projetos sozinhos. A gente tem hoje muitos projetos no YouTube, enfim, em cursos que nos ajudam a ter um norte e a aprender. Mas os projetos que estão aqui, eles são um norte. Vocês precisam conseguir desenvolver um projeto do zero, sozinhos, sem orientação. Claro que vai ser difícil, isso não é cômodo, tá? Você sai totalmente da sua zona de conforto quando faz isso, mas isso dá um norte muito grande para depois você conseguir entender onde que você tá, se você tá no caminho certo, se tá faltando muita coisa ainda para aprender. Então, acho que desenvolver um projeto sozinho, ele vai te dar a cancha que você precisa e aí você vai conseguir entender assim, poxa, em que pé eu tô no meu aprendizado, o que eu preciso desenvolver melhor, o que não tá tão bom. Então, isso vai te ajudar também nessa parte de conseguir resolver problemas sozinhos, porque depois que você faz um projeto sozinho, você com certeza vai ter capacidade de resolver os problemas sozinho também. Outra coisa importante, conseguir ler e entender códigos. Ler códigos de outras pessoas e entender o que eles fazem. E aí, para vocês treinarem, tem muito código no GitHub, inclusive lá no meu GitHub do Angélica Weiser, tem muito código que você pode ir lá e aproveitar, baixa lá, dá um clone no seu no seu computador e dá uma olhadinha nos códigos, tenta entender o que eles fazem, assim, dá aquela estudada nos códigos alheios para ver se vocês entendem códigos quando vocês pegam e conseguem
seguir, né, um fluxo, conseguem inserir coisas dentro desses códigos, porque no dia a dia de uma empresa, o júnior, principalmente, o que ele faz é pegar códigos que estão prontos e adicionar alguma coisa, acrescentar outra, entender. Então, a gente precisa conseguir entender códigos que não foram feitos pela gente. Tem que saber entender códigos que foram feitos por outras pessoas. Saber buscar soluções, então, não é só sobre escrever código, a gente precisa saber também como encontrar soluções, como resolver os nossos problemas, usar ferramentas como o Stack Overflow ou até o próprio Google, tem muita informação aí, GitHub, tem muita coisa que a gente pode usar para resolver problemas e ali eu deixo fundamental que vocês saibam ler a documentação, porque tem muita coisa que está na documentação e ela é realmente passada muito por cima pelos desenvolvedores júniores. Eu vejo que os júniores eles não dão tanta atenção para a documentação como deveriam. Então, saber entender a documentação, interpretar a documentação é importante. E saber encontrar os seus erros sozinho, tá? Você tá lá, tá desenvolvendo, tá com dificuldade, encontrou um erro. Às vezes o erro é uma coisa tão idiota que você não tá vendo. Às vezes é o caso de sair, ficar um tempo fora, depois voltar. Às vezes é uma palavra, uma importação errada. Mas é importante que vocês consigam ter olhos críticos sobre o código que vocês fizeram e encontrem esses erros sozinho. É claro que muitas vezes vocês vão precisar de um olhar de terceiro para enxergar o erro, mas se vocês conseguirem de alguma forma encontrar esse erro sozinho ou derem o máximo de vocês para encontrar esse erro sozinho, vocês com certeza estão preparados para o mercado de trabalho e para serem um júnior, inclusive para ser um pleno muito rápido. Saber buscar soluções, então, fazer as perguntas certas. Então, quando vocês não têm clareza ou quando vocês estão com alguma dificuldade, saber entender o todo e saber chegar para o seu superior, para um desenvolvedor mais sênior e entender como fazer aquela pergunta, como fazer a pergunta certa, porque não adianta não entender o que está fazendo e chegar com uma pergunta muito bagunçada, ninguém vai conseguir te ajudar. Então, saber interpretar código, saber o que você está fazendo para que se você tiver algum problema, alguma dificuldade, você consiga chegar para um superior, para um desenvolvedor mais sênior, pleno, enfim, e ele consiga te ajudar porque você fez a pergunta certa que ajudou ele também a entender o seu problema. Conseguir trabalhar em equipe, então saber como colaborar em equipe, como se comunicar, quando pedir ajuda, porque pedir ajuda, quando eu falo que vocês têm que saber resolver os problemas sozinhos, eu não tô dizendo aqui que vocês não podem pedir ajuda. Muito pelo contrário, pedir ajuda é uma coisa normal, tá? Mas vocês têm que saber quando pedir ajuda e como pedir essa ajuda. O desenvolvedor júnior ele tem que também saber se virar um pouco sozinho. Então, ele tem que, de certa forma, pegar o código, conseguir interpretar o código, conseguir entender o código, avançar o máximo que ele consegue para depois aí, poxa, realmente travei nessa parte, não tô conseguindo desenvolver. Aí sim, chegar pro teu superior e dizer, olha, eu tô com uma dificuldade assim, quando que a gente pode conversar? Então, você reúne todas as suas dúvidas e chama um momento só. Não fica aquela coisa assim, fulano, o que tá dando aqui? Fulano, deu um erro aqui. Ciclano, deu um erro aqui. Beltrano, deu um erro aqui. E aí, poxa, ninguém trabalha, nem você e nem o seu superior. Então, eu vejo que essa necessidade de que você consiga resolver problemas sozinhos e que vocês tenham a resiliência e a paciência para olhar para o código de vocês e tentar ser um pouquinho mais cauteloso, olhar com um olhar mais atento. Às vezes é uma coisa tão simples e vocês estão lá incomodando um outro desenvolvedor que também está trabalhando, que também está com seus projetos de dificuldades, e aí vocês acabam quebrando tanto o fluxo de vocês quanto da outra pessoa. Então é importante saber pedir ajuda, mas é também importante saber resolver problemas sozinhos. Eu acho que é uma mescla dos dois, tá? Você tem que estar aí no meio termo entre eu sei me virar sozinho e poxa, vou pedir ajuda do meu colega, porque nesse caso aqui eu realmente não sei o que fazer. E eu acho que, cumprindo tudo isso que eu falei aqui, você com certeza é um júnior, você com certeza tem a capacidade de chegar numa empresa e, sabe, a decolar a sua carreira. Inclusive, um júnior, ele, quando você tem cumprido todos esses requisitos, então é um passo muito pequeno para virar um pleno e daqui a pouco, mais um pouquinho, é um sênior e continuar estudando, porque um júnior, ele é só o comecinho lá, a pontinha do iceberg para o que vem adiante. Então, quando vocês conseguirem alcançar a carreira de vocês como júnior,
não parem de estudar, não deixem de aprender tecnologias e coisas novas, sejam curiosos, perguntem, aprendam, busquem avançar cada vez mais na carreira, porque é um passo para virar um pleno e é um passo muito menor ainda para virar um sênior, e eu tô aqui torcendo por vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu vou deixar aqui um vídeo que vai mostrar para vocês como conseguir a sua primeira vaga como dev. Um beijão!